E nesse momento, eu quero te convidar, você que está aí com a sua Bíblia na mão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Durante esses dias, como nós estamos com a nova roupagem, nós vamos começar numa palavra bem interessante que eu ministrei alguns dias atrás na igreja. Nós vamos falar sobre as 7 palavras de Jesus. E hoje nós vamos começar pela primeira palavra de Jesus na cruz, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Quando lemos essa palavra, nós vemos que Jesus, na sua primeira palavra ali na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Olha só, Jesus está morrendo e Deus, ele escolhe as suas últimas palavras. E essa primeira palavra de Jesus, ela tem uma verdade impressionante para mim e para você. Porque Jesus ali na cruz, ele não lança nenhuma maldição sobre aquelas pessoas que o crucificaram. Ele não xinga as pessoas. Pelo contrário, ele faz uma oração. E essa oração é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É interessante que quando nós lemos essa palavra de Jesus na cruz, nós entendemos que os judeus da época, eles não conseguiam entender isso, porque não fazia parte do ensino religioso deles, essa lição de perdão. Os romanos, para eles, perdão era um sinal de fraqueza, mas para nós cristãos, o perdão, ele faz parte do Evangelho de Cristo. Por isso, meu querido, essa primeira palavra de Jesus na cruz, ela é uma oração, mas é uma oração especial, porque essa oração, ela demonstra realmente o amor de Deus por mim e por você. É interessante que outro personagem bíblico teve essa mesma atitude de Jesus, que foi Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado, ele orou e disse: Pai, perdoa-lhes. E Jesus, da mesma forma, ele ora e pede ao Pai perdão por aqueles que os crucificaram. Quando nós lemos um salmo na Bíblia, nós vemos que em um salmo, os judeus, eles fazem uma oração, e essa oração é tipo uma maldição. Pois eles dizem assim: olha, ó Babilônia, quem me dera pegar os teus filhos e lançá-los sobre as pedras. Jesus não faz uma oração assim, pelo contrário, ele ora e pede perdão por aqueles que o crucificaram. Meu querido, olha, preste muita atenção. A nossa atitude como cristão deve ser sempre uma atitude de perdão. E o perdão de Deus, eu ouço dizer isso, que é condicional à proporção que nós perdoamos. Jesus, na oração que nos ensinou, no final da oração, ele disse assim, porque Deus, o Pai, irá perdoar as suas ofensas se você assim perdoar. Se você não perdoa, Deus também não te perdoará. Por isso, nessa primeira palavra de Jesus na cruz, ele nos ensina perdão. Ele nos ensina que eu e você precisamos perdoar. Por isso eu quero desafiar você. Talvez você tenha uma pessoa, um parente, um amigo, um vizinho, que você não conversa, que você tem uma mágoa. Talvez a pessoa que te magoou, ela segue o seu rumo normalmente, tranquilo. E você que foi ofendido, querido, carrega essa dor há anos. Hoje, por exemplo, na igreja nós vamos estudar sobre um homem que ficava perto de um tanque. E esse homem, ele estava esperando há 38 anos por uma cura. E essa cura não chegou. É interessante que quando Jesus aparece naquele texto, aparece naquele momento, Jesus, ele cura aquele homem. Talvez, querido, você esteja carregando uma dor ou uma ferida há muitos anos. E sabe qual a cura dessa sua dor? O perdão.
Jesus, ele é poderoso para te perdoar e te dar forças para você perdoar aqueles que te ofenderam. O evangelho é uma questão de perdão. E quando você não perdoa, querido, você não vive a palavra de Deus. Por isso temos esse programa pregando a palavra. Porque se queremos viver realmente na palavra de Deus, o perdão é algo indispensável para a nossa fé, para a nossa crença. É impressionante quando nós vemos pessoas na igreja que guardam mágoa no coração, que não perdoa um irmão, um amigo, um parente. Olha, quando você não perdoa, você, meu querido, não é um cristão, você não conhece a Deus. Eu não estou falando que é fácil perdoar, não é fácil. Agora também eu quero dizer isso, que o perdão não é um sentimento. Você não vai acordar um belo dia de sol e ouvir uma voz audível do céu dizendo assim: meu filho, você precisa perdoar. Não, querido. O perdão é uma escolha. Você precisa escolher perdoar. Agora, pode ter certeza que Deus, ele te dá forças para perdoar. E se você, meu querido, não perdoa, você é o maior prejudicado. Nessa oração aqui também, além do perdão, Jesus, ele na sua primeira palavra na cruz, ele chama a Deus de Pai. É interessante que quando nós estudamos essa palavra, Jesus, ele rompe com esse relacionamento de um Deus distante, que para os judeus eles chamavam de eterno, Adonai, absoluto, soberano. Mas Jesus, ele rompe com isso, e parece que ele aproxima, tem uma proximidade maior com Deus. Ele diz Pai. Meu querido, essa intimidade, eu e você precisamos ter também com Deus, chamando a Deus de Pai. E para sermos filhos de Deus, nós precisamos crer em Cristo Jesus. Crer nele, pois só ele, só Jesus tem poder para nos salvar e perdoar o meu e o seu pecado. Eu tenho falha como você, mas olha, querido, quando eu olho essa palavra na cruz, sabe o que eu penso? Naqueles homens que crucificaram a Jesus, naqueles homens que bateram o martelo, que pegaram o prego, que o prenderam ali na cruz. Eu penso naqueles homens que cuspiram no rosto dele, e que depois esses homens vieram se converter, e que agora eles ficavam se perguntando: será que Deus havia me perdoado? Será que ele me perdoou? Será que ele, com a sua graça, me alcançou? Será que tem perdão para mim? E quando eles pensavam dessa forma, eu creio que eles também pensavam nessa palavra de Jesus na cruz, que disse: Pai, perdoa-lhes. E quando eles pensavam dessa maneira, eles conseguiam entender esse perdão de Deus para mim e para você. Sabe, querido, há perdão para você, há perdão para mim, há perdão para você, minha irmã, que talvez abortou. Há perdão para você. Talvez você não dorme bem à noite, pensando naquela criança que você abortou. Há perdão para você. Há perdão para você, pai, que abandonou a sua esposa com aquelas crianças. Há perdão. Há perdão para você, esposa, que traiu seu marido. Há perdão. Mas, querido, o perdão, e você sai de uma forma assim tão maravilhosa, crendo que há perdão para você, mas esse perdão ele vai gerar em você uma atitude, que é arrependimento. Você nunca mais será a mesma pessoa, você nunca mais pensará da mesma forma, pelo contrário, você terá nojo do pecado. Não quer dizer que você não vai pecar mais, não quer dizer que você não vai errar mais. A Bíblia diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se você pecar, há um advogado que é Jesus Cristo. Ele nos perdoa. Ele perdoa o meu e o seu pecado. Por isso, nós temos que caminhar próximo de Deus, sempre. Se eu viver longe de Deus, eu estou perdido. Se eu viver longe desse perdão de Deus, querido, eu não sei para onde vou.
mas eu me agarro a essa palavra de Jesus na cruz, que me dá esperança diante dos meus pecados, diante da minha humanidade, diante das minhas falhas. Me dá esperança, e essa esperança eu quero transmitir para você também essa noite. Eu quero te dizer: há perdão para os seus pecados, há perdão para você, meu querido. Por isso, busque a Deus, aproveite esse momento para buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, pois há perdão para você. Há perdão também para aquele homem que talvez violentou uma moça. Há perdão. Outro dia, um rapaz ele mandou uma carta para um pastor, dizendo assim: pastor, eu matei algumas pessoas, e há perdão para mim, pastor? Eu lendo esse texto, e o pastor dizia assim no texto, que a vontade dele dizia assim: não há perdão para você. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que há perdão. Há perdão para qualquer tipo de pecado. Há perdão. Há perdão para mim e há perdão para você. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, ele deu o seu filho porque ele te ama. Ele deu o seu filho porque ele tem um plano especial para realizar em sua vida, que é te salvar, que é te chamar. Por isso, olha, pense muito bem e creia que Deus pode mudar totalmente a sua vida. Ele pode te transformar. Ele pode te tirar de um lamaçal de pecado e pode te fazer uma nova criatura em Cristo. Jesus, essa noite, querido, Ele está dizendo assim para você: eu te perdoo. Mas esse perdão de Deus, Ele acompanha aquela palavra que Ele disse à mulher adúltera: porém, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Há perdão, mas há também responsabilidade. Há perdão, mas há também uma vida com Deus. Há perdão, mas há uma continuidade de fé, que não precisa simplesmente parar nesse momento, mas seguir, porque amanhã você terá um dia inteiro para viver para Deus. Então aproveite hoje. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então esse é o momento. Não espere para amanhã. Não espere para, não, só vou na igreja domingo. Não, querido, vá na igreja hoje. Hoje, por exemplo, nós temos nosso culto de oração às 19h30, lá na Igreja Batista de Capitão, antigo Bar do Ford. Eu quero te convidar, mas não para ir domingo. Eu quero te convidar para ir hoje, você que está me ouvindo. Aí hoje, e fazer parte daquele culto, cultuarmos juntos a Deus. E você pode ter certeza que Deus terá uma palavra para você. Nós vamos orar contigo, nós vamos abençoar realmente a sua vida. E pode ter certeza que Deus, essa noite, Ele perdoa o meu e o seu pecado. E Ele diz: vai e não peques mais. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada ouvinte essa noite. Ó Deus, sinceramente, ó Pai, eu não tenho a dimensão exata do alcance que há, ó Deus, esse programa. Mas, Deus, nós estamos aqui, Senhor, por apenas uma alma, Senhor. Pois a Tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ó Deus, essas pessoas que ouviram o programa e foram, Deus, tocadas por Tua palavra e pelo Teu Espírito, eu peço que o Senhor quebre toda e qualquer resistência para que elas estejam na igreja, Senhor, e que elas venham realmente Te buscar com todo o coração, com toda a sinceridade. Senhor, eu oro que se há alguém com dúvida de que há perdão, que essa palavra possa, Deus, invadir o seu coração e que eles possam crer realmente no Senhor e que há perdão para os seus pecados. Deus, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.